2 Coríntios capítulo 10, versículo 3, diz assim: porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Tomar esse texto e citar outros para nós falarmos hoje da mente como um campo de batalha. Pense nesse tema por um momento, tua mente como um campo de batalha. Por que alguém se interessaria em batalhar na nossa mente? Tudo pelo controle da vontade. Tudo pelo controle da vontade. Por quê? Porque quem controlar a nossa vontade, com certeza nos controlará. Quem controlar a nossa vontade, isso é a palavra de Deus que diz, Romanos 6, 16. Quem controlar a nossa vontade, nos controlará. Onde nós não estamos à vontade, você está obrigado, você está triste, você está querendo ir embora, porque você não tem vontade, você não está à vontade. Mas aonde você tem vontade, com certeza te controla, te conduz, te leva para lá. Um exemplo disso, você pode ir ao trabalho sem suportar o trabalho, mas você não vê a hora de ir embora. Você fica triste toda hora que vai trabalhar, quem não gosta do trabalho. Ir para o trabalho só de pensar nisso é uma tristeza. Ele vai pela necessidade do salário, do compromisso. Mas ele não está à vontade. Mesmo num culto, você pode estar num culto onde você não gosta muito. E por que vem? Mesmo sem estar à vontade. Porque às vezes a tua consciência te pune. Às vezes você tem medo de desagradar a Deus, ou de ir para o inferno. Então muitas pessoas vêm meio chateado para o culto. Enfim, muitas coisas alguém pode fazer não tendo vontade, porque não se sente à vontade para desagradar alguém. Mas nós sabemos, pela palavra nós vamos ver, que a nossa mente, ela é um campo de batalha. Eu não leio agora, depois você pode ler, se quiser anotar ou memorizar, Romanos 8, de 6 a 8, ali diz que nós somos, ou que nós batalhamos na mente. A nossa mente, ela é transformada num campo de batalha porque até o inimigo tem acesso à nossa mente. Tem gente que fica horrorizada em saber disso. É um campo de batalha, não é um campo de derrota, pode ser um campo de vitória. É um campo de guerra, é um campo de luta. E as batalhas são travadas aí, antes delas se tornarem visíveis ou materiais, elas são travadas nessa área invisível da nossa vida, na nossa mente. E ali são decididos grandes confrontos. Ali são decididas grandes batalhas. E não tem como impedir. Assim como eu tenho acesso à sua vida com o meu olhar, o inimigo tem acesso à minha mente. Você não pode me impedir de te olhar. Pode até não gostar, mas eu tenho acesso. Meu poder de visão me dá esse direito de olhar para a sua vida, olhar para onde eu quiser. Ele tem acesso à nossa mente. E é o primeiro lugar que o diabo ataca as pessoas, cristãs ou não. Pode acreditar nisso, isso é uma verdade bíblica. Era, desde o princípio da humanidade, era a única maneira de acesso que ele tinha a Adão e Eva. Era o acesso à mente deles para levá-los passo a passo a caírem e a se rebelarem contra Deus. Então, o diabo, ele, primeiramente, ele
sugestionou a Eva. Está na mente. Pensar que ela poderia fazer algo agradável, mesmo contra a vontade de Deus, mesmo Deus tendo dito não, porque se você fizer, você morre. Mas ele sugestionou a ela a pensar. É bonito, é para se comer, não é veneno, por que não? Em seguida, ele leva ela a imaginar, tudo na área da mente. Sugestiona para ela pensar, sugestiona para ela imaginar que, em vez de morte, abre os olhos, em vez de morte, você vira Deus. E dessa forma ele foi caminhando dentro da mente de Eva, que não eram, Adão e Eva não eram forçados a submeter suas mentes à mente do inimigo. Em hipótese alguma. Eles foram criados por Deus de uma forma maravilhosa, eles eram adultos, perfeitos, assistindo diante de Deus, sem pecado, e livres. Então eles eram livres para obedecer, eram livres para desobedecer, tanto a Deus como ao inimigo. Eles eram independentes. O inimigo não tinha esse direito de subjugá-los na mente, mas tinha acesso a ela. Tinha acesso. E nesse acesso à mente deles, eles começaram a pensar, mesmo sendo brilhantes, mas eram livres, poderiam decidir. Por incrível que pareça, eles decidiram desobedecer a Deus e obedecer à sugestão do inimigo. Pouquinho antes disso, Deus havia recriado a terra e no seu olhar onisciente, ele falou que tudo era bom, tudo era lindo, tudo era maravilhoso. E Adão foi criado um tipo divino, ele era um governante de Deus na terra, falava com Deus na viração do dia. E infelizmente, a humanidade foi infectada com a síndrome de Lúcifer. Se rebelou contra Deus e agora herdou a morte, que é a separação de Deus. E a partir daí você já tem um bocado de informação de tudo que nos acometeu e tudo que veio sobre essa terra, trazendo até o tipo de vida que nós vivemos hoje, que se Deus olhar para a terra hoje, ele vai ver um monte de coisa que não é bom. Muitas coisas. Mas tudo começou quando ele teve acesso, porque o inimigo sabe que Deus fez o homem livre, e como um ser livre, o que ele decidir será. Ele decide. Só tinha que convencê-lo e dominar a sua vontade, para ele ter vontade. Se ele tivesse vontade, ele é livre. Ele poderia ter dito para o inimigo assim: não tem a menor ideia de ser Deus, não tem a menor ideia de contrariá-lo na sua vontade. Ele falou que morre, então não quero morrer. Pronto, acabou. Era livre para dizer isso também, tinha poder e autoridade para isso. Mas como ela foi sugestionando, ela foi atacando a mente, o pior aconteceu. A vontade de Deus não foi obedecida e a humanidade foi atingida, e nós somos produtos dessa queda, vivendo isso no nosso corpo. Então a nossa mente, ela sempre foi, pode ser, ou ainda será campo de muitas batalhas. Tudo pelo controle da nossa vontade. Na Bíblia, eu anotei vários exemplos, mas não vou citar para não desviarmos o foco do nosso pensamento. Mas alguns você vai até lembrar. A Bíblia fala que o nosso ego, ele disputa o controle da nossa vontade. Se você fizer a vontade da carne, então você vive em função da carne. A carne te controla porque ela controlou a sua vontade. E ela manda informações para a sua mente dizendo que ela quer estar no controle, ela quer fazer a vontade dela. E Paulo chegou a dizer que nós travamos uma verdadeira guerra. Às vezes nós conversamos, brigamos, nós colocamos rédeas, cordinha curta. Ele falou: eu esmurro a minha carne.
Porque se ela assumir o controle da vontade, eu vou viver em função dela. Tem tanta gente brilhante neste mundo vivendo em função da carne. É um ser brilhante, criado por Deus, mas já foi dominado. Dominado por quem? Por sua própria carne. Então hoje ele é um escravo dela. Ele é um escravo da vontade, ele é um escravo da carne. Outro é um escravo do inimigo, que foi dominado pelo inimigo na área da sua mente, e ele não consegue mais produzir nenhuma vontade diferente daquilo que ele já foi dominado. Áreas da sua vida que foram possuídas. E as pessoas, quando comentam essas áreas, ele diz: ah, mas eu não tenho força para romper com isso. Isso faz parte do meu eu. Tudo pelo controle da mente. Romanos 6,16 diz: se você obedecer a quem quer que seja, você se torna senhor dele, ou de Deus, ou da carne, ou do diabo. Quem controlar a sua vontade, controla você. Não sabeis, diz lá, que quem controla a vontade os controla? Então, se Deus estiver no controle, ele vai controlar a minha vontade para a vontade dele. Se a minha carne controlar a minha vontade, para a vontade dela, se o inimigo, para a vontade dele. É bom nós lembrarmos aqui que Jesus, quando nos ensinou a orar, logo na oração do Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e seja feita sua vontade. Ele estava falando: olha, submeta a sua vontade à vontade de Deus, porque aí Deus te controla, aí Deus te conduz, aí Deus te leva em brilhantes vitórias. Não deixe ninguém dominar essa área, porque esta área sendo dominada, ela vai te dominar. Antes de nós voltarmos ao texto que nós lemos, talvez nem todo mundo tenha essa informação. A vontade, ela não existe por si só, ela é um resultado. Você está acostumado com tudo que você tem vontade ou não tem vontade. Só que essa vontade que existe em nós, ela não existe sozinha, ela é o resultado de um processo. Então vamos dar uma olhada simples para uma vida, da maneira mais singela possível, para nós entendermos esse controle, ou essa batalha pelo controle da vontade. Nós somos uma vida, que é um espírito, uma alma e um corpo. Somos um terço de cada coisa. O meu corpo, ele é primeiramente recepção. É com ele que eu capto as informações do mundo. Aprendemos hoje na escola dominical, Michel falando sobre os olhos. Fala: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então a função dos meus olhos, que eu aprendi sobre 3 tipos de olho hoje: o olho do corpo, o olho do coração e o olho do espírito. O olho do corpo capta a luz, o olho do coração capta a esperança e o olho do espírito comunhão. Então, os meus olhos do corpo, a função dele é captar a luz. Imagens, paisagens, cenas, informações, ele capta. Manda lá para a minha alma, lá para o meu coração. Se tiver 0% de luz, os olhos estão com 0% de atividade, ele não tem função. Sem luz, acendeu uma lanterna, ele já entra em atividade, já tem luz. 0% de luz, 0% de atividade. Meus outros sentidos não precisam de luz. Se eu estiver comendo uma barrinha de chocolate, se apagar a luz ou acender a luz, não muda nada. Se eu estiver ouvindo uma música, se apagar a luz ou acender a luz, não muda nada. Não preciso de luz para ouvir, nem para comer, nem para tocar. Então, cada um desses órgãos, eles captam essas informações. Isso vai para a minha alma, que vai processar isso e vai me trazer a reação, que eu vou reagir através do corpo. Praticamente é recepção e reação. Só que entre a recepção e a reação, existe o processar de todas as informações, que a minha mente processa. A menor repartição que nós podemos fazer da nossa alma é razão, emoção e vontade. Sei que você deve conhecer algumas outras repartições.
Mas dá para a gente entender que a minha alma é razão, emoção, e o resultado da razão e da emoção, com todas as suas peculiaridades operando, gera vontade. Então, dentro da razão e da emoção, você vai ver várias pastinhas. Você é um ser intelectual, inteligente, emotivo, você tem banco de dados, memória, você tem imagens, imaginação, sonhos, sentimentos, mente. E essas informações captadas são processadas, e aí vem a reação, que é a vontade. Quando essa parte da nossa alma está doente ou quebrada, a vontade não existe. Por isso alguém doente na alma, às vezes aceita ficar num quarto escuro. Por quê? Porque ele não tem vontade. Do que ele não tem vontade? De captar a luz, de ouvir ninguém, de sorrir. Não havendo este processo de recepção e reação, a vontade não aparece, porque a vontade é um resultado. Quando você fala, eu tenho vontade de, é porque com os seus sentidos você já captou um monte de coisa, com todas as áreas da sua alma você já processou, e a vontade é o resultado, te deu vontade de. Quando essas áreas da alma são traumatizadas e as informações não são processadas, em vários níveis a pessoa vai perdendo a vontade de. Perde a vontade de conversar, de sair, de se alegrar, de fazer, de guerrear. Por quê? Porque ela não existe sozinha. Então essas áreas da nossa vida sendo dominadas em batalhas, ela gera o controle da vontade. Nessas batalhas entre espírito e carne, a carne venceu, vai aparecer a vontade da carne. Entre uma batalha sua e o inimigo, pela sua vida, pelos seus sonhos, por tudo que é seu, o inimigo venceu, vai aparecer a vontade do inimigo. E a vontade de Deus fica destronada. E a pessoa não entende. Por que eu não tenho vontade? Porque a vontade é um resultado. A vontade você não compra ela. A vontade você não planta. A vontade você não busca. Ela é o resultado de algo que está acontecendo dentro de você. Você está vivendo, você está captando as informações todos os dias, você está assistindo coisas, você está vendo coisas, você está ouvindo coisas, você está fazendo coisas, isso está sendo processado, e o resultado disso é uma batalha, e dessa batalha resulta a vontade, e a vontade que está aí é o que está acontecendo. Muito bem. Depois nós temos o Espírito, que é fé e consciência. Em Efésios 2, de 1 a 3, diz assim: Deus, em Cristo Jesus, nos deu vida. Se você ler o texto ali, no dever de casa, Efésios 2, de 1 a 3, você vai ver que está escrito assim, olha, nós éramos por natureza, naturalmente, sem você cometer nenhum pecado. Não é pelos seus pecados, é pelo pecado que o homem cometeu lá no princípio e romper com Deus. Nós já somos filhos de Adão, então nós éramos por natureza filhos da ira, nós éramos escravos da carne, nós éramos prisioneiros na mente, escravo dos pensamentos, dominado em todas as áreas da nossa vida. Por isso a nossa vontade ela foi sempre contra Deus e mais inclinada para as vontades da carne ou do inimigo. Mas aí Jesus Cristo apareceu na nossa vida, nós aceitamos a proposta de Deus em Cristo Jesus, e lá diz, Ele nos deu vida. Ele nos trouxe para a mesma condição que Adão tinha antes de pecar, antes da morte. Ele nos vivificou. E agora nós temos que novamente entrar na batalha. O inimigo que já venceu o homem vivo uma vez, não desiste de vencê-lo de novo. Se você ler em Romanos 13,14, diz que você tem que tomar uma decisão de atacar, não ficar passivo, de conquistar, de guerrear. O texto que nós lemos, nós vamos voltar nele já já, diz assim, apesar de nós vivermos na carne,
nós não guerreamos na carne. Nós vivemos no corpo, mas guerreamos no espírito. Que espírito? No nosso, na mente, na alma, onde somos atacados, onde nos defendemos e aonde também avançamos para reconquistar áreas já dominadas, chamadas aqui de fortalezas, de sofismas, de levantes, de bloqueios ao conhecimento de Deus, que estão aí incrustadas na alma da pessoa, que não permite ela avançar, que não permite ela se possuir, que não permite ela viver, sem que muitas vezes ela tenha conhecimento disso. É comum você encontrar pessoas dizendo assim: eu vivo uma vida tranquila, eu nem tenho inimigos. Não tem nem ideia, às vezes, da quantidade de inimigo que está dominando essa pessoa que fala isso. Às vezes tem um espírito de idolatria, com o pé na sua garganta, e não sai. Uma dependência, ou qualquer outro tipo de fortaleza, limitando essa vida. Ela diz: não, eu sou paz e amor, nem inimigo eu tenho. É dominada. Só que ela não tem força para possuir essa terra que já foi conquistada. Mas ela diz: não tem adversário, não tem inimigo. Mas não tem força para adorar, não tem força para levantar, não tem força para cantar, não tem força para servir, não tem força para mudar a sua vontade. Se pudesse, mudaria a sua vida radicalmente, mas não tem a menor força para fazer isso. E diz: não tem inimigo. Você pode não ter inimigo fora, mas tem dentro. Inimigo que entrou na tua mente, no teu território, que você tem o dever de ocupá-lo, porque Deus nos deu vida em Cristo Jesus. Como é que alguém agora tem acesso e vem aqui, domina, e vai me empurrando para um cantinho da minha vida, me deixando com uma vida parcial, limitada? No livro de Josué, no capítulo 18, não leio agora, versículo 3, Josué falou para uma das tribos assim: até quando vocês serão remissos? Sabe o que é remissos? Negligentes, ou vagarosos, ou lentos para guerrear. Sabe por que ele disse para essa tribo? Porque em 17:13 essa tribo falou assim: olha, os cananeus estão nos apertando. Os cananeus estão nos encurralando, nós somos um povo numeroso, e eles estão alargando as divisas dele, está empurrando a gente para um cantinho. O Josué: faz alguma coisa. Ele falou: até quando você vai deixar? Cananeu é inimigo, Deus já entregou nas suas mãos. Até quando sereis remissos? Se Deus já entregou, é só você possuir. Mas eles não possuíam. E para quem não sabe, Israel cometeu esse pecado grande diante de Deus. Eu temo que talvez a gente cometa ele ainda hoje, de nunca querer possuir tudo que Deus já havia dado para eles. Eles possuíram um pouquinho, atravessaram o Jordão, derrubaram algumas cidades, possuíram um pouquinho da terra e depois começaram a fazer alianças. Começaram o jugo desigual, aquela coisa ecumênica, e foram fazendo alianças, e com isso, lá na frente vocês viram que eles acabaram sendo expulsos da terra. O inimigo ficou lá, Israel que foi ficar como vagabundo pelo mundo, até o ano de 1948. E eles só vão possuir aquela terra plenamente no milênio, depois da igreja. Mas lá atrás, Josué, que recebeu da parte de Deus uma estratégia. Olha que Josué, a luta dele era contra a carne e o sangue. Ele tinha que lutar mesmo, possuir, colocar marcas, divisas, expulsar o inimigo para fora de um território geográfico ali. Mesmo assim, a estratégia que Deus deu para eles era espiritual, não era. Deus nunca deu uma estratégia militar, não tem treinamento militar para o povo de Israel. A estratégia que Deus deu para Josué
você tem que se dispor, você tem que ser forte, você tem que ser corajoso, você fica na palavra, você não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda, tão somente tome o cuidado de ficar na palavra e avance. Ninguém poderá vos resistir, disse o dono da terra, Deus. Tem alguma orientação militar aqui? Infantaria, cavalaria? Não tem. Era para possuir a terra e a orientação ela era espiritual. Não tem orientação de nenhuma outra sorte. Mas eles tinham que entender isso, possuir o que Deus vos deu. Está clara essa frase? Efésios diz, Deus nos deu vida, novamente Ele nos reconciliou com Ele em Cristo Jesus, e nós voltamos para a mesma situação que estava Adão antes de Lúcifer. A pergunta seguinte é, o inimigo já não invadiu aí a mente de novo, já não está fazendo um estrago, encurralando você num cantinho, te oprimindo? Quando a Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. E de repente, nós vivemos uma vida e falamos, não, nós não temos inimigo. O inimigo, Jesus já venceu na cruz do Calvário, mas existe a batalha. E esta batalha, ela possui da parte de Deus uma estratégia espiritual. Efésios 6:10 diz que nós temos que nos armar contra principados, contra potestades que operam nos lugares celestiais, contra hostes espirituais da maldade, que procura, tem acesso à nossa mente e vai lá fazer uma batalha de mente para controlar a sua vontade, porque controlando a sua vontade, vai controlar todo o teu ser. Com certeza amanhã nós vamos fazer aquilo que nós tivermos vontade. Se não na hora que você é obrigado a trabalhar, mas acabou o compromisso, você já vai para aquilo que você tem vontade. Até a nossa lei diz que ninguém é obrigado a fazer nada, senão em virtude de lei. Não tiver uma lei específica, você fica à vontade, faz o que você tem vontade. Então, Romanos 13:14 diz que nós teremos que tomar uma decisão de atacar a carne, e dá duas estratégias ali: revestindo do Senhor e nada disponibilizando para os desejos da carne. Essa orientação de Deus, ela é amarga. Por quê? Porque Deus diz assim, olha, você se reveste de mim, para que eu assuma o controle da sua vontade, e não fica disponível para a carne. Está dando bobeira para ela, agradando ela como se ela pudesse te fazer alguma coisa boa. Ela vai te colocar de novo na condição de morte eterna. Já fez isso uma vez, tem feito isso com milhares de pessoas brilhantes na história da humanidade e continua fazendo. Não fica disponível para ela porque ela é forte. Quando a Bíblia fala que a carne é fraca, que ela é fraca para Deus. Mas para nós ela é gigante. Ela arrasta muitas pessoas que vivem em função de seus órgãos receptores. Tem gente que vive em função dos olhos. Passarão a vida para fazer o que os olhos querem e ele não se sacia, mas eles estão em função dos olhos. Outro em função de um órgão qualquer. Dormirão com essa vontade, acordarão com ela, perseguirão ela, lutarão, trabalharão, matarão por ela. Porque é a vontade deles. Nunca passou pela mente deles que eles poderiam se levantar contra ela, travar uma batalha e vencê-la. E colocar sobre ela rédeas, domínio. E dizer, você é minha carne, e você obedece às minhas ordens. E eu obedeço às ordens de Deus, e nós vamos fazer a vontade de Deus.
A minha vontade, Deus me deu vida e a minha vontade é colocar a minha vontade abaixo da vontade de Deus. Portanto, tudo que em mim há vai ser sujeito à vontade de Deus. E a vontade de Deus vai nos conduzir a Deus, à presença de Deus, à casa de Deus, à vida com Deus, no arrebatamento, à salvação de Deus, à ressurreição de Deus, à eternidade com Deus. Nunca haverá um rompimento com Deus. Mas as pessoas que já foram dominadas na carne ou no espírito, elas estão esperando um dia, quando ela morrer, elas acordarem diante de Deus. Deus é bonzinho. Separação já houve aqui. Rompimento já aconteceu. Já foram vencidos. E muitas vezes estão se enganando, dizendo que não tem nenhum inimigo para combater. Então, queridos, voltando ao texto agora, olha o que diz em Romanos 10, versículo 3, aliás, 2 Coríntios 10, 3. Porque embora andando na carne, nós não militamos na carne. Tem tradução que diz, embora a gente anda na mente, a gente não milita com as armas da mente ou da carne. Nós usamos armas do Espírito. Versículo 4 diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Ou seja, não é com braço, não é com armas criadas pelo homem, mas sim armas poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofisma. Sofisma quer dizer argumentação. O inimigo foi argumentar com Eva, foi argumentar com Adão. Não, mas não morre. Talvez muita gente pode pensar assim, e eles pecaram, abriram os olhos e não morreu, não caiu morto na hora. Parece que o inimigo tem razão, não morreu mesmo. Mas morreu. Morreu porque a partir daí não tinha mais Deus na viração do dia. Preste bem atenção. Diariamente, o homem tinha comunhão com Deus. Ele tinha, na sua própria vida, capacidade de Deus para fazer muitas coisas sem Deus. O que ele fizesse já resultaria em glória para Deus. Ele não precisaria perguntar para Deus qual era o nome que ele deveria dar a alguma coisa, o que ele deveria fazer. Deus já colocou nele capacidade para fazer muitas coisas. E tudo que ele fizesse de bom, Deus era glorificado, porque o homem é bom e Deus é Deus do homem. Mas ele morreu porque Deus não falava mais com ele todo dia. Isso não me diz nada? Quantos dias eu fico sem falar com Deus? Parece que no projeto original de Deus, isso deveria ser uma necessidade diária. Parece que fica claro na criação de Deus que falar com Deus, consultar Deus, comungar com Deus, perceber Deus, sentir Deus, não era uma necessidade mensal ou de domingo, era uma necessidade diária, na viração do dia. E o Espírito de Deus falava ao Espírito do homem, o Espírito do homem alimentava sua alma, e sua alma era sadia, e ele tinha recepção e reação no corpo, ele vivia uma vida perfeita. Até o inimigo entrar lá dentro e quebrar algumas coisas. Aí a vida do homem foi entrando num caos e todo tipo de desgraça foi se infiltrando na raça humana e na vida humana na terra. Por que nós não falamos com Deus todos os dias? Porque não me dá vontade. Ah, olha a vontade aí. Por que eu não oro? Porque não dá vontade. Por que eu não jejuo? Porque não dá vontade. Por que eu não sirvo? Porque não dá vontade. Por que eu não sou fiel? Porque tem os argumentos, os sofismas. Cada vez que vem uma palavra dizendo que eu tenho que ser fiel, aí aparecem milhares de argumentos na minha mente. Espera aí, não é assim não, calma aí. Eu já ouvi um dia, eu já li um livro, aconteceu. De repente a gente fala, é verdade, olha quantos argumentos. Paulo diz que milhares de vozes falam.
Jesus disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz, de modo nenhum seguirão o estranho. Nós sabemos qual é a voz de Jesus e sabemos quando a voz é da carne. Engana-se quem quer. Engana-se quem não quer travar a sua própria batalha, quer viver dominado. E aí ele sabe lá na consciência dele, que o Espírito traz a consciência, um monte de coisa que Deus quer que ele faça. Ele fala: mas eu não tenho vontade. Exatamente, se Jesus estivesse no controle da minha vontade, toda a minha vontade seria o meu prazer. Paulo falou: a vida que agora vivo na carne, eu a vivo na fé no Filho de Deus. Ele estava vivendo na carne, ele fazia tudo aquilo que nós fazemos na carne, mas ele mantinha a carne dele sob controle, ele travava suas batalhas na mente e vencia. Por quê? Porque Deus nos deu vida de novo e agora nós temos poder e autoridade. Aqui diz: as armas da nossa milícia não são carnais, e elas são poderosas. Vou fazer um quadro para você entender. Imagine você armado com uma arma poderosa de destruição, e entra um ladrão na sua casa com uma arma pífia. Você está lá com uma metralhadora último tipo e entra um camarada com um canivete lá e te põe medo. Fala: vou cortar sua garganta. Jamais isso aconteceria. Se eu estou armado, eu ponho ele para correr. Ele vai querer me intimidar no meu território, na minha casa? É isso que acontece com um cristão. Fala: as nossas armas, elas são poderosas em Deus. Que armas são essas? Você deve saber algumas delas, né? Nome de Jesus. Então, querido, as nossas armas, elas são poderosas. Nome de Jesus. Jesus disse assim: olha, em meu nome vocês ordenam. Em meu nome. Quando alguém fala: as portas do inferno não podem prevalecer. Quando alguém fala: em meu nome, fala: eu estou fazendo isso aqui em nome de Jesus. Nome de Jesus. Paulo diz: a espada do Espírito, a unção do Espírito, o poder do Espírito, são armas disponíveis para a igreja. Elas têm poder, diz o versículo, para destruir fortalezas. Sabe o que é fortalezas? Falamos aqui domingo passado. É aqueles inimigos que dizem assim: não vou embora não. Não vai ser assim tão fácil não, nós vamos guerrear. Você não vai destruir o que eu fiz não. Está feito, está feito. E aí você assume a batalha e fala: vai destruir sim, em nome de Jesus. Veja que no final do texto vai falar: isso é, se vocês estiverem em inteira submissão a Deus. Então primeiro você se sujeita a Deus e vai para a guerra. E tem muita gente que às vezes fica preocupado em ir lá guerrear com o inimigo. Onde está o inimigo? Lá nas imagens, aqui nos cantos da cidade. Nós precisamos vencê-lo na nossa vida. Deus nos deu vida para conquistarmos todas as nossas áreas. Todas essas pastinhas que eu falei, dos pensamentos, dos sonhos, da imaginação, da memória, da mente, dos sentimentos, enfim, cada aquele cômodozinho da tua alma, que às vezes você fala: olha, essa parte aqui está quebrada, essa não funciona, eu não consigo fazer isso operar, isso me faz viver parcialmente, isso me faz ser limitado. E às vezes quando você vê o inimigo ocupou uma outra área e vai te apertando num canto da tua vida, e vai te oprimindo, e vai te oprimindo, chega um tempo que parece que está faltando ar, você fala: Deus, ele fala: mas eu já entreguei o inimigo nas tuas mãos, já venci na cruz do Calvário, eu já vos dei vida, agora vocês têm armas poderosas, vocês têm que travar a batalha, com jejum, com oração, com vigilância, com fé na palavra, e possuir aquilo que Deus te deu. Graças a Deus, pastor, já possui a minha vida. Vamos ajudar aqueles que ainda estão em guerra. Vamos orar com eles. Vamos ministrar para eles. Vamos ajudá-los. E vamos possuir.
E vamos caminhar, nós não podemos recuar, porque as armas da nossa milícia, elas são poderosas. Você pode destruir toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Qualquer tipo de coisa que se levanta contra o conhecimento de Deus, na tua mente, que é o campo de batalha, você tem poder para anular isso daí, destruir. Com as armas da sua milícia. Agora você pode dormir também e falar, não, eu vou fazer o que me der vontade amanhã cedo. Não quero nem saber quem está no controle da minha vontade. É o que me der vontade que eu vou fazer. Então tem gente que nem tem olhos, os olhos os tem. Tem gente que nem tem ego, o ego o tem. Tem gente que nem tem carne, a carne o tem. Ele é comandado numa cordinha curta. Ele vai fazer exatamente o que a carne mandar. Vai arrastado. Cativo nos seus pensamentos. Não quer pensar, mas pensa. Cativo, está preso. Não quer fazer, mas faz. Quando você poderia se levantar, revestir-se do Senhor, tomar posse das armas e anular tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus. E diz ainda, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Sabe o que é levar cativo? Levar preso. Qualquer pensamento que apareceu na tua mente é o campo de batalha, mas é teu campo de batalha. Inimigos têm acesso aí, mas o território é teu. Entrou pensamento aí, prende ele, leva ele cativo para Cristo. Cativo. Eu li de um irmão que ele foi expulsar um demônio. E o demônio falou para ele que queria ter comunhão com ele. Falou, você quer ter comunhão comigo? Então vem. Diga comigo, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Porque é assim que eu vivo. Diga. E obrigou o demônio a dizer. E ele foi embora do rapaz que ele estava possuindo. Qualquer pensamento que entrar aí, falar aqui é território de Deus. Aqui nós pensamos os pensamentos de Deus, nós fazemos a vontade de Deus, nós nos curvamos diante de Deus. É para o inimigo fazer o arraial dele. Pode ter acesso, mas o campo é nosso. E nós temos que travar as batalhas e vencer em nome de Jesus. Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Quer ver uma coisa mais interessante ainda? Versículo 6. Estando prontos para punir toda desobediência. Parte B diz, uma vez completa a vossa submissão. Sabe o que é prontos para punir? Prontos para punir. Quando você que tem autoridade sobre uma criança, fala para ela que ela vai ter que fazer a sua vontade, e ela não faz, e você adverte de novo, vai ter que fazer a minha vontade, e ela não faz, o que você faz? Vai punir, vai pegar a cinta ou a vara. Aqui você está falando com potestades, com demônios, com principados que entram na sua vida para batalhar. E você comanda e ele não obedece. Diz o texto que você deve estar pronto para aplicar a punição. Qual que é a pena, pastor? Você decide. Você pode acorrentá-los e mandá-los para o abismo até o dia do juízo. Você pode expulsá-lo para fora dos seus termos. Você pune. Paulo disse, tem que estar pronto para aplicar a punição, porque teve rebeldia. E você vai aplicar uma vez que está completa a sua submissão a Cristo. Eu fico imaginando, queridos, todos nós dormirmos e acordarmos todos os dias da nossa vida que nos resta, convictos das nossas batalhas, sujeitando a nossa vontade à vontade de Deus. O Espírito Santo de Deus vai nos conduzir de vitória em vitória, e o nosso desejo, o nosso prazer, a nossa alegria será sempre para o Senhor. Sempre para o Senhor. Nós não vamos perder o prazer da carne. Nós vamos perder o poder da carne. Ela vai desaparecer, ela vai ficar sujeita. O inimigo não vai deixar de ter acesso à nossa mente,
Mas cada vez que ele tiver acesso, você tem vitória, você trava a batalha e vence em nome de Jesus. Porque quem controlar a nossa vontade vai dominar a nossa vida. E eu não quero ver a minha vida dominada pela carne, porque a carne já está condenada à morte eterna. Não quero ver a minha vida controlada pelo inimigo, porque o inimigo se levanta contra tudo que é de Deus. E ele vai ser julgado com todos aqueles que ele conquistou e enganou, e vai ser condenado no dia do juízo. Então, se nós formos escravos da carne, nós vamos estar todos os dias da nossa vida a serviço dela. Se nós formos escravos do inimigo, nós vamos estar todos os dias da nossa vida a serviço dele, porque ele conseguiu entrar na nossa mente, dominou a nossa vida, e agora nós reagimos dessa forma. Mas eu posso me levantar em nome de Jesus, deixar de ser remisso, falar: a minha vida é minha, Deus me deu, e eu quero viver ela de acordo com a vontade do Senhor. Vai prevalecer na minha vida a vontade de Deus. Que não for de Deus, eu não quero. Eu renuncio. E o que é de Deus, eu quero, a qualquer custo. Ainda que a minha carne não goste. Ainda que muita gente não goste. Porém, eu quero deixar a minha vontade submissa à vontade de Deus. Como é que nós nos preparamos para isso? Lendo e ouvindo a palavra de Deus. Hebreus 4:12. Lá diz: a palavra de Deus é viva e eficaz. Eu sei que você sabe esse versículo de cor. Então vamos apenas pensar nele. A palavra de Deus é viva. Então veja bem, ela não apenas tem vida, ela é viva, ela dá vida, ela restaura a vida. Você pergunta para mim: pastor, mas como que é uma letrinha numa folha ter vida? É isso daí, é viva. Simples assim. Você conhece alguma letrinha em algum papel qualquer, fora da Bíblia, que tenha 2000 anos e seja vigente? Você conhece algum invento científico? Você conhece alguma constituição? Você conhece alguma coisa criada pelo homem que não teve que ser revista, atualizada, mudada em 50 anos? Porque não tem vida curta, morre. Tudo que o homem cria é mais ou menos como ele, tem começo, meio e fim. A palavra de Deus tem escrito aqui que já tem mais de 3.000 anos. E ninguém, quando lê isso, diz tem 3.000 anos. Ele fala: a palavra de Deus para mim hoje está viva. Ela é viva. Fora disso, os outros escritos morrem. O jornal morre com 24 horas. A revista morre em uma semana, o livro em 2 anos, 3 anos, 10, 20, 30, 50. Mas chega um tempo que fala: olha, não. Mas a palavra de Deus é viva. Ela é viva. Então nós temos diante de nós uma orientação viva. A Bíblia diz que Jesus é o verbo, a palavra. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória. Então nós temos a palavra escrita, a palavra viva, a palavra de Deus. Ela não somente é viva, mas ela é eficaz. Ela é eficaz para atuar lá no espírito, na alma e no corpo. Você conhece algum outro remédio que é eficaz? O antibiótico, ele atua no corpo todo, mas ele não consegue atuar na alma. Ele não é eficaz para a alma. Ele cumpre o propósito dele no organismo como um todo, como um anti-inflamatório, como outro qualquer remédio, como um analgésico. Mas tem remédios que atuam em uma parte do corpo, tem remédios que atuam no corpo todo. Essa é a sua eficácia. A palavra de Deus, ela é eficaz para operar lá na divisão de alma e espírito, juntas e medulas, ou seja, ela atua na vida como um todo. E ela é apta para discernir as intenções do coração. Se isso for compreendido, nós temos diante de nós um remédio vivo, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é vida e ela é eficaz.
Do mesmo jeito que eu não tenho conhecimento para te explicar como é que um antibiótico funciona em muitas áreas do meu corpo, ou alguns remédios, eu também não vou conseguir descrever para você como é que eu ouço uma palavra aqui e ela vai produzir cura lá no invisível da minha vida. É isso daí que ela é. Porque ela é de Deus. Se fosse uma palavra minha ou humana de qualquer pessoa, não tem poder para isso. Mas ela tem poder de entrar lá. É como uma espada de 2 fios, é como um martelo que esmiuça a penha. São textos que faz uma comparação do poder da palavra de Deus dentro da vida da gente. Ela vai lá e arrebenta com os principados, com as fortalezas, trazendo fé, trazendo a posse das armas, te dando estratégia espiritual para você, munido da palavra de Deus, que é a espada do Espírito, do nome de Jesus, da autoridade do nome de Jesus, se levantar, travar a sua guerra, vencer e glorificar a Deus na sua vida. E dizer, na minha vida, não tem problema ter batalha, deixa a batalha acontecer, a gente vence em nome de Jesus. Porque não tem como você impedir o inimigo de ter acesso à sua mente e produzir os pensamentos dele. Mas você pode impedi-lo de ficar aí. Você se sujeita a Deus, se arma em Deus, trava suas batalhas e manda ele embora em nome de Jesus. Porque se você for dominado na área da sua vontade, o seu desejo será para isso. Deus disse para Caim: pecado jaz à porta. Se você ceder, o seu desejo será para ele. Perguntou para ele: cadê seu irmão? Sou eu o guardador de meu irmão? Ele tinha matado seu irmão. Falou: olha, o inimigo já está aí cirandando na tua vida. Se você ceder, você vai viver para isso. Ele vai te dominar. E ele cedeu, ele não se sujeitou, ele foi embora. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Decidido a travar suas batalhas em nome de Jesus. De posse dessa promessa, Ele me deu vida. Ele me deu vida. E eu quero viver a minha vida na presença dEle. E se você identificar batalhas, áreas da sua vida que estão dominadas, espíritos, demônios do álcool, demônios das drogas, demônio da mentira, demônio dos prazeres carnais, demônios da idolatria, demônios dos maus pensamentos, demônios da infidelidade, da avareza, morando dentro de você, arme-se, levante-se. Não aceite esses inimigos morando dentro de você. Expulse-os da sua vida em nome de Jesus. O Senhor te fortalecerá. Todo o território que o Senhor te deu é teu. É teu. É só expulsá-los. É só se sujeitar a Deus, não dar ocasião à carne nem ao inimigo, se levantar contra eles e vencê-los em nome de Jesus e viver uma vida de livre. Sem cadeia, sem fortaleza, sem prisões, libertos pelo poder e pela autoridade que há no nome de Jesus. Deus, nós estamos na Tua presença agora e te agradecemos, ó Deus, por esta noite. Te agradecemos, ó Deus, por Sua palavra. E agora, Deus, eu quero orar por todos que o Senhor congregou aqui nesta noite. Deus, que o Teu povo, ó Deus, que Te serve neste lugar, ou em qualquer lugar que estiver o Teu povo servindo-Te nesta cidade, nesta terra, nós queremos orar agora, ó Deus, pela vitória de cada um. Queremos pedir, ó Deus, agora a unção do Teu Espírito Santo. Queremos pedir, ó Deus, o poder do Teu Espírito Santo. Queremos pedir, ó Deus, a estratégia do Teu Espírito Santo para a vida de cada um que aqui está nesta noite. Deus, nós não queremos mais ver o inimigo possuindo aquilo que o Senhor nos deu.
limitando vidas, oprimindo vidas, roubando vidas, entristecendo vidas. Nós queremos agora, ó Deus, na autoridade que há no nome de Jesus, nos levantar contra todo conselho, contra toda altivez, contra todo principado, contra todo levante que se levanta contra o conhecimento de Deus, para destroná-los, ó Deus, no poder e na autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Eu quero te pedir, ó Deus, que o teu Espírito Santo possa estar convocando a cada um dos teus filhos, chamando-os, ó Deus, à santificação, chamando-os, ó Deus, à tua presença, chamando, ó Deus, à sujeição do teu Espírito, para serem fortalecidos e se tornarem, ó Deus, guerreiros vitoriosos, para levar o estandarte de Jesus Cristo na face da terra. Para proclamarmos, ó Deus, a bandeira do Evangelho, para proclamarmos, ó Deus, a mensagem da cruz, a mensagem de libertação que Deus tem nos dado em Cristo Jesus, para fazermos o teu nome grande, ó Deus, entre as nações. Deus, se tem aqui alguém nesta noite oprimido, amarrado, vencido pelos desejos da carne, nós te pedimos por esta vida agora, ó Deus. Quebra, Senhor, esses guilhões agora. Traga, ó Deus, a força do teu Espírito Santo. Traga, ó Deus, o poder do teu Espírito Santo, para que ele possa se levantar hoje como um vencedor na tua presença e se tornar um testemunho do seu poder, ó Deus, nesta cidade, para que o teu nome seja glorificado na vida dele, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos, ó Deus, e rendemos a Ti a nossa gratidão, ó Pai. Em nome de Jesus.